Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo a edição número 94 e contamos hoje com uma presença muito especial para falar pra gente muita coisa sobre paleontologia. Esse tema sensacional, né? Recomendado para todas as idades. Afinal, quem é que não gosta de dinossauros, né? Mas nem só de dinossauros vive a paleontologia e já a gente vai saber mais sobre esse assunto e abriremos o microfone para a grande referência da área que recebemos hoje. Bom, se você está chegando agora, muito prazer, e se você já é ouvinte antigo, você já está cansado de saber que meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador deste bate-papo quinzenal sobre biologia, ciência e meio ambiente. E hoje estou acompanhado do meu amigo, parceiro de bancada virtual, o senhor Aron Marmorato. Salve galera, eu sou Aron, biólogo, professor e biólogo por causa, dos dinossauros. Para quem não sabe, eu fiz biologia por causa dos dinossauros. Eu não sei se eu já contei em algum podcast, mas o meu sonho de criança era ser paleontólogo. Daí eu descobri que para ser paleontólogo precisava ser biólogo, né? E cá estamos, não virei paleontólogo, mas eu ainda gosto muito da área. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso daí. É, isso aí. Eu entrei na biologia querendo trabalhar com onça, acabei fazendo TCC sobre aranha, e é isso aí, né? As coisas vão caminhando assim mesmo. Pois é, eu queria trabalhar no meio do mato e virar professor, mas estamos aí, cara. Pois é, os rumos que a vida leva, né? Bom, Aron, se você adivinhar essa, eu te dou uma bala chita. O que você vai ter que fazer agora? Eu acho que ele vai me falar pra eu convidar para as redes sociais, nem só de praxe, Acabou de ganhar uma bala chita. Bala chita é da nossa época, você entrega a idade pro molecada. Os caras não sabem nem que é uma bala chita. Você fala, o que é isso, né? Então, ó, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, segue lá, tudo @biologismo. Dá uma ajudada a gente lá, que o Instagram tá dando uma flopada em todos os nossos posts. Não sei o que tá acontecendo, né? Verdade. Zuckerberg tá dando uma zoada na gente. Então clica no coraçãozinho, salva o post. Se você clicar pra salvar o post, ajuda também no engajamento. Compartilha, põe no store, manda pro amigo, pro cachorro. Se tiver Instagram do cachorro lá, manda pro Instagram do cachorro, não tem problema. Mas ajuda a dar uma engajada lá, porque tá flopando, cara. Então... pô, é complicado, né? Então segue a gente e vamos divulgar que não custa nada pra você e pra gente é muito bom, né? É isso aí. Zuckerberg tá lentamente nos derrubando, acho que tá forçando a gente a enfiar a mão no bolso pra engajar os nossos posts lá, mas não vai acontecer. Vai ficar assim mesmo. Ou pode acontecer se vocês ajudarem a gente lá, tem a nossa lojinha, compra as coisas na nossa lojinha, tem o Pix da Biologia, se você quiser ajudar a gente, gostar do nosso trabalho, ajuda lá, não custa. R$1 que você manda, pra você é pouco, mas pra gente é muito. Imagina todos os nossos seguidores mandando R$1, olha que delícia, né? Então faz isso aí, vamos fazer essa campanha, levantar essa bandeira aí. Boa. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online. É a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com o episódio. Mas agora vamos lá, bora o que interessa, bora abrir esse papo, que eu tô muito ansioso, tô muito contente de poder trazer esse assunto aqui pro podcast, é um assunto que eu também gosto bastante. Gosto muito da convidada, que é uma pessoa que eu tô seguindo há um tempo no Twitter, no TikTok, e traz um conteúdo sensacional aí, em diferentes formatos. E dou aqui as boas-vindas e o nosso muitíssimo obrigado pela presença, Beatriz Hormanseder. Olha, falou direitinho. Olá, tudo bom? Sobrenome difícil é da Anissa. É isso aí, tudo bem. E você, como é que tá, Beatriz? Tudo certo. Eu vi vocês falando de nostalgia e tudo mais de biologia. Eu também não sabia que eu podia ser paleontóloga até eu ter uma disciplina de paleontologia dentro da graduação de biologia. Eu entrei querendo trabalhar com répteis em geral. Eu vi, eu posso ser paleontóloga no Brasil. Vou fazer isso, trabalhar com pedra. Muito bom.
Bom, antes de mais nada, eu quero pedir para você contar pra gente e para os nossos ouvintes também exatamente isso, que você já deu uma palhinha aí. Fala um pouquinho aí sobre a sua formação, sua área de atuação. Conta um pouquinho pra gente aí, pra quem que é a Beatriz. Eu sou bióloga, paleontóloga e divulgadora científica. Eu me formei em biologia na Unirio, dá pra ver pelo sotaque. Fiz meu mestrado em patrimônio geopaleontológico, então eu tenho um carinho muito especial com coleções científicas de fósseis. E eu fiz esse meu mestrado lá no Museu Nacional, UFRJ. E atualmente eu tô no último ano sofrendo do doutorado, aquele ano terrível de finalização, no doutorado de Biologia Animal da Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES. Mas atualmente eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então eu rodei um pouquinho aí o Sudeste. Verdade, só faltou vir pra São Paulo aqui. A minha namorada é paulistana. Aí, pronto. Pronto. Você passou no Museu Nacional da UFRJ, que bacana, hein? Deve ser sensacional lá, um dos lugares que eu tenho muita vontade de conhecer. Foi o que fez eu me apaixonar, principalmente pela paleontologia e mais ainda da parte de coleção de fósseis, da curadoria de fósseis. Que bacana. E, bom, saindo um pouquinho do roteiro aqui, o pessoal que ouve já sabe que eu sempre faço isso, e o pessoal que grava junto comigo às vezes fica até meio bravo, né? Mas como é que tá lá o museu? Sim, já faz alguns anos, né, a questão lá do incêndio e tal, mas como que tá hoje a coleção? Tem uns anos que eu tô fora do Rio. Eu me formei no mestrado no comecinho da pandemia, em 2020, e aí eu acabei meu vínculo com o Museu Nacional, mas eu peguei exatamente no meio do meu mestrado o incêndio do museu, que foi o que pegou, inclusive, o meu projeto. Eu perdi meu projeto de mestrado no meio dele por conta do incêndio. E aí tive que mudar, teve toda uma adaptação, o pessoal, tanto o pessoal da paleontologia quanto o pessoal da entomologia, os alunos, né? A gente vivia grudado, então ajudou todo mundo. Então foi um trabalho coletivo que no final deu certo e a gente conseguiu se recuperar em questão das nossas pesquisas. E o museu segue sendo reconstruído, já acabou. Eu tô inclusive com a blusa do resgate do incêndio. Acabou já o resgate de lá e agora eles já estão reconstruindo o palácio, que vai ser só exposição. Certo. Deve ter sido uma situação muito complicada e legal que teve todo esse suporte, né, do pessoal se ajudando e tal. E que no fim das contas acabou dando tudo certo, né? Que bom. Mas, bora lá então. Bora voltar aqui pro roteiro para não me perder muito. E vamos começar do começo, né? Com aquela pergunta clássica que muitos episódios a gente traz e acho que é uma forma interessante de dar o pontapé inicial, né? Que é o que é a paleontologia, né? E aí eu já emendo também, Beatriz, com as perguntas: qual a importância de estudarmos, né, essa área, estudar fósseis de animais, de plantas que estão extintos há milhares ou milhões de anos? A paleontologia é o casamento entre a biologia e a geologia. Então ela pega a parte da ciência desde da vida até a passagem dessa vida para o ambiente mineral, né? Porque a fossilização nada mais é do que um organismo se tornando pedra. Então a gente vê não só esse processo que aconteceu há milhões de anos, então é o estudo dos fósseis, dos ancestrais, dos organismos que a gente tem hoje, mas também é a história da vida no nosso planeta. Então, trabalhar com paleontologia, eu não posso resumir só em biologia e geologia, porque ela engloba tantas outras áreas e ela é tão interdisciplinar que é injusto eu fazer essa limitação nessas áreas. E a importância da paleontologia é justamente entender é o clássico, né? Meio clichê até falar. Estudar o passado para compreender o futuro. Então, eu posso estudar desde a origem da vida e como os organismos foram evoluindo e se adaptando às mudanças, desde continentes que se moveram, a temperaturas que se foram modificando, e eu compreendendo esses padrões e o que afetou e o que foi moldando a vida ao longo dessas eras para ver o que pode acontecer no futuro. Então isso é uma aplicação direta, por exemplo, da paleontologia, além da ciência de base toda, que é feita desde identificação de um novo organismo e o que ele pode servir para a ciência no futuro e por aí vai. Então é muito interdisciplinar a paleontologia de modo geral. É a história da vida. Perfeito, show de bola. Não, legal. E aproveitando então, já que você já deu essa introdução pra gente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Que acho que
Pra mim, admito que foi um dos pontos que fez eu gostar muito de paleontologia, né? A gente sabe que tem erros, a gente sabe que tem coisas, né, históricas que não fazem sentido, né? Mas eu queria que você falasse qual foi o impacto da franquia do Jurassic Park, o Jurassic World, né, no mundo da paleontologia, porque querendo ou não, ajudou a popularizar, né? Mesmo tendo vários erros, do mesmo jeito que outras séries, sei lá, que retratam momentos históricos, né, retratam os vikings, sei lá, romanos, tem aqueles furos de roteiro, né, mas a gente tem que entreter as pessoas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse impacto, né, que deu na área. Se foi positivo, foi negativo, foi uma coisa que não teve tanto sentido assim. O que você pode dizer pra gente? A franquia de Jurassic Park, ela revolucionou a paleontologia internacional, de modo geral. Porque foi a primeira vez que organismos extintos estavam sendo representados numa tela de cinema. Então, a paleontologia, ela tem uma vantagem que exatamente ela mexe com a fantasia e mexe com o imaginário das pessoas. E você vê esqueletos de bichos que não existem, que você nunca encontraria na natureza, sendo representados em vida, comendo outros organismos, né, correndo atrás de pessoas. Eu acho que tem o seu apelo carismático no imaginário popular em geral. Então ela já começa daí. E claro que depois, e ela convergiu muito, a franquia, né, digamos, a franquia, eu digo, o primeiro filme de Jurassic Park convergiu numa época de ouro para paleontologia. Muitos fósseis estavam sendo descobertos nessa época, porque a tecnologia melhorou, a forma de escavar, estudar esses fósseis foi melhorando. Então, ela casou exatamente com o momento de vários fósseis estavam sendo descobertos. Então, estava se discutindo sobre as penas com os dinossauros, que posteriormente eles adotaram, inclusive nos filmes, que é legal você ver. Assim, são pouquinhas peninhas. Você vê que ao longo dos filmes vai aumentando o número de penas neles, até realmente eles aceitarem, dinossauros agora têm penas, porque o público tem que aceitar também, que não são lagartões. Então, ela teve um impacto não só de popularizar essa área da ciência, mas também trouxe muito investimento para a área, no sentido de pessoas querem ver outros dinossauros. Então, instituições, principalmente de fora, investiram em pesquisas paleontológicas que trouxeram ainda mais retorno científico e cresceu cada vez mais a área. Então, é inegável a participação de Jurassic Park na popularização da paleontologia. Eu sou geração Jurassic Park, eu cresci na década de 90, então fui super influenciada a gostar de animais, de bichos esquisitos. Eu sempre gostei de répteis em geral. Eu jogo com Bowser no Mario Kart faz 25 anos, porque eu gosto de répteis. E isso se espelhou até hoje no meu trabalho. Eu não sabia que eu poderia ser paleontóloga no Brasil, mas eu descobri isso dentro da faculdade de biologia, porque eu queria trabalhar com répteis. E aí eu vejo que o meu sonho de criança não é mais tão distante como ser astronauta. Ser paleontóloga era ser astronauta pra mim. Então se tornou viável, eu não preciso matar bicho nenhum, porque tem isso, né? Na biologia, quando você estuda um grupo, normalmente você tem que sacrificar o bicho pra estudar. E na paleontologia não, é exatamente o fato de você pegar um fóssil e você reviver contando a história que aquela linhagem, aquele bicho passou, estudando esse material, estudando esse organismo. Então, é sonho de criança ser paleontóloga. E acabei realizando esse sonho. Pô, que sensacional, né? E é muito interessante essa questão, acho que essa discussão que você trouxe, esse ponto do filme ter influenciado positivamente na ciência, né? No investimento para a ciência. E que, como o Aaron comentou, existem alguns erros, algumas falhas ali no filme, e aí ao longo da franquia eles foram arrumando algumas coisas e tal. Mas isso é muito interessante, né? Muito legal saber disso, que uma coisa que era para ser puro entretenimento ali, né, impactou na ciência diretamente, né, e trouxe mais conhecimento, trouxe, né, mais capacidade dos cientistas de pesquisarem, descobrirem mais coisas, né. Até comentei no começo aqui, abrindo o episódio, né, que a paleontologia não é só dinossauro, mas talvez o Jurassic Park tenha um grande peso nisso, né, da gente sempre associar a paleontologia a dinossauros, né. É muito comum você colocar paleontologia e de cara você já pensa em dinossauro, né? Então provavelmente foi
um dos grandes responsáveis aí, né? O Jurassic Park, a franquia, né? Essa associação, né? E é muito louco, né? Você pensar que envolve coisas até tipo de fósseis que quando os dinossauros estavam vivos já tinha fósseis há milhares de anos, né? Que já existia. Você fala, meu, como assim, né? É muito louco se pensar, né? Exatamente. Que existia muito antes, né? Os dinossauros foram extintos e já tinha milhões de anos, já tinha fóssil lá, né? Eles já pisavam em cima de fósseis. Só que no retrato, o que é mais legal você falar, né? De um igual você falou, óbvio, né? Mas um lagartão gigante ou de uma conchinha, né? Você vai fazer uma filme samambaia sobre o quê, né? fossilizada. Uma samambaia fossilizada, né? Ou um trilopitazinho, né? Então, claro que tem esse negócio de Preconceito com Hollywood, né? eles. Não, eu acho maravilhoso, mas claro que tem, né? Esse negócio de Hollywood, né? Claro, com certeza. Às vezes são coisas que são propositais, erros, né? E às vezes é sem querer, igual você falou do esquema das penas que o pessoal não sabia, né? Mas, por exemplo, o cara lá tirar com uma agulha o sangue do mosquito do Amber, né? Não, vamos botar a fantasia hollywoodiana porque é muito mais legal você, né? Fala, caramba, né? O cara tá tirando... Tem que justificar, né? Querendo ou não. É muito mais legal você fazer isso do que você mostrar como realmente aconteceria, né? Se fosse possível, né? Vamos combinar que dinossauro é uma porta de entrada para outras drogas. Em resumo, assim, a gente bota tipo isso. o dinossauro como estandarte. O dinossauro, ele é figurinha premiada, aquela coisa que chama atenção. Mas quando você começa a estudar um pouco mais de paleontologia, você vê que dinossauro é tipo um grupo. Só tipo um grupo em milhões de anos de existência. E como você disse, os dinossauros já pisavam em fósseis. Então tinha bicho muito mais complexo que a evolução jogou ali na roleta russa de o que vai sair disso aqui para se adaptar, o que vai sobreviver, o que não vai. Que o dinossauro é só um grupinho que se deu bem porque estava quente, eles conseguiram desenvolver uma adaptação para um lugar quente. Só que, ai meu Deus, caiu um asteroide, não posso mais sobreviver. E aí vem os mamíferos. Então tem vários grupinhos e várias histórias, e é bem... parece uma novela quando você estuda paleontologia e o tempo. Que cada hora vai acontecendo alguma coisa diferente, aí você vai descobrindo, o grupo tal não sobreviveu por causa disso. Os dinossauros prosperaram porque eles se deram bem, construíram casca, os répteis em geral, né, construíram casca em seus ovos, então agora eles podem explorar o ambiente terrestre. E por aí vai, é uma novela gigantesca de milhões de anos. Com mudança de elenco e tudo. Com certeza. Protagonismo fica trocando constantemente a cada temporada. E você comentou também, ao longo dos filmes eles foram colocando penas e aí foi se tornando uma coisa mais natural, né? E a questão do público aceitar isso também, né? E a galera não bota muita fé nisso, né? Que a gente fala que as aves são dinossauros vivos aí e aparece alguma representação, algum desenho de um dinossauro antigo com pena e tal. O pessoal se abraçou muito a essa imagem do dinossauro reptiliano, assim, né? Com aquela característica toda e parece que não quer largar, né? A galera não gosta dessa ideia, né? Vou te contar que é mais a nossa geração pra cima que lida assim. O pessoal mais jovem que gosta... Eu falo jovem porque agora eu tô na rede dos jovens do TikTok, então eu vejo os comentários deles. Eles são muito mais de boa em aceitar um dinossauro com pena, porque eles não cresceram com essa nostalgia de Jurassic Park. Pelo menos essa é a minha hipótese. Uhum. Mas ao mesmo tempo, é interessante ver, sendo assim, hoje eu tenho 31 anos, então eu tenho 10 anos só de paleontologia. É muito interessante você ver não só a evolução científica de, descobriu novos fósseis, descobriu novas informações na área, mas também como a tecnologia evoluiu, né? Então a gente tem, por exemplo, animatrônicos lá em Jurassic Park, do Spielberg, que foram revolucionários na área de cinema, posteriormente com CGI e tudo mais, e a gente utiliza muitas tecnologias na ciência, por exemplo, tomografias, que a gente tomografa os fósseis, que eu posso até falar depois mais sobre isso, que até tô dando spoiler aqui, foi mal. Utilizam tomografias de fósseis reais para fazer reconstrução desses animais. E essas reconstruções podem ser usadas em produtos de cinema, em jogos, por aí vai. E principalmente por conta da paleoarte, que também desenvolveu essa área. Porque a paleontologia, ela depende muito do visual. Porque não adianta eu mostrar um fóssil para você, quebra de expectativa total para quem tá ouvindo. Jurassic Park, quando encontra um fóssil, aquele fóssil bonitão, com todos os ossos.
Isso não existe, assim, no mundo real. É sempre um caco de osso que a gente olha, será que isso é um mamífero ou um réptil? Aí a gente começa a ver, tá, isso é um mamífero por causa disso. Então, a gente trabalha com muito fragmento de osso, porque é um organismo que foi extinto, né, morreu há sei lá quantos milhões de anos, virou pedra, e essa pedra ainda fica ali por muitos milhões de anos até ser descoberta. Então, a tecnologia e a arte em conjunto, que tem a área da paleoarte, que é o pessoal que faz um levantamento científico dos organismos e reconstrói eles como se fossem vida pra gente conseguir ver. E aí a galera bota em artigos científicos, coloca em produtos que tem temática de dinossauro, e aí a gente vai vendo também, comparando, por exemplo, um dinossauro da década de 50, que tem aquela pose de Godzilla, retão, com a posturinha assim, bípede, é completamente diferente do que a gente conhece hoje em dia. E a gente estranha isso de 50 anos atrás. Agora 70, né, na verdade, que a gente está em 2020. Então, daqui a 30 anos, talvez o bicho que a gente via no Jurassic Park vai ser extremamente esquisito. Porque a tecnologia já avançou e as nossas descobertas já estão mais avançadas também. Então é uma coisa de passagem, a ciência vai se reconstruindo e vai se aperfeiçoando ao longo dos anos. Sim, esse esquema aí que você falou de pessoal estranhar dos dinossauros do Jurassic Park, acho que é bem da nossa época mesmo também, né? Porque eu fui monitor de uma exposição que teve, acho que foi 2012, 13, na USP daqui, que era sobre o Tapuiasaurus macedói, você já ouviu falar, né? Que é um titanossauro mineiro, né? Que foi encontrado único com o crânio completo, então foi uma revolução, assim, que eles descobriram a dentição dele e tal. E aí a molecadinha perguntava, nossa, mas vocês acharam tudo isso daí, né? Que ia perguntar, vocês acharam desse jeito e tal? Eu falei, não, achava pedaço e tal, né? E tinha uma representação de como era, mas acho que o Tapuiasauro ele foi encontrado com o crânio completo. Na verdade foi só o crânio completo dele que foi achado, né? E aí tinha também uma representação de um Velociraptor, assim, minúsculo, e eles não questionavam assim, mas eu vi no Jurassic Park, não, eram crianças, né? Então, aí quando ia o pessoal mais velho, falava, mas não era assim que eu vi no filme, né? Então era o pessoal da minha idade que perguntava, a molecadinha nem questionava isso, né? Mas é muito, eu acho que o que você falou foi perfeito, isso de você adequar a linguagem exatamente pro público. Não adianta eu querer jogar um monte de nome esquisito e um monte de jargão científico pra galera mais jovem, porque vai ser um monte de jargão esquisito. Eles não vão fazer uma associação com alguma coisa que a gente, por exemplo, da biologia tem, porque viu em algum momento na nossa formação. Então a gente tem que pegar eles exatamente pelo fantástico. São dinossauros, são bichos que a gente nunca viu na vida. Tem coisa mais fantástica do que isso? E aí quando eles começam a perguntar, e aí que é a festa, né? Que vem cada pergunta que você fica, nossa, isso dá uma tese, essa pergunta. É, porque criança e dinossauro é a coisa mais... eles não têm limites. É o casamento completo, assim, né? Perfeito, né? Eles adoram, né? Tem um priminho meu, né? Filho do meu primo, que ele é fissurado. Ele só ganha presente de dinossauro, assim, só. Ele sabe mais de dinossauro que eu, com certeza. Porque a minha especialidade não é dinossauro. Eu me especializei em crocodilianos fósseis. Então, assim, dinossauro eu fico, eles são legais. Eu faço um bullying com eles, mas eu gosto mesmo de jacaré. Bia, e aproveitando, né, falando aqui da área que você trabalha, do paleontólogo em geral, assim, e aproveitando também que a gente tá falando bastante de Jurassic Park, de Hollywood, algumas profissões vêm com todo um glamour, assim, né? Tem o Indiana Jones lá na área dele, e o paleontólogo mais ou menos segue por aí também em Hollywood, né? Mas agora eu quero saber de uma paleontóloga mesmo, como é que é o trabalho, como é o cotidiano, as pesquisas, as descobertas. Trabalho, eu acho que assim como a maioria das áreas na biologia, a maior parte do trabalho é na frente do computador. Eu acho que a gente não pode mentir nisso, né? É lendo artigo, se atualizando, analisando dado, enfim, é sempre na frente do computador. Então, infelizmente, a gente tem essa parte. A vida não é sempre, pra quem gosta, né, uma área, um campo. Ir pro meio do mato, vão caçar bicho, vão caçar fóssil, quem me dera. Mas tem essa parte também que é bem legal. Na paleontologia, eu falei no começo do episódio que ela é muito interdisciplinar. Então, da mesma forma que existe o biólogo de bancada, que vai trabalhar com vírus, vai trabalhar com bactéria, de jaleco, de máscara, né, toda aquela parafernália, vai ter o biólogo que vai para campo, vai atrás do bicho, vai estudar a ecologia do ambiente. E na paleontologia é a mesma coisa. Então, quando você trabalha com um organismo, né, normalmente algum grupo, normalmente taxonomia, que é identificar aquele bicho, como esse bicho era, né, aquela coisa que tem um biólogo que faz com animais atuais,
é um paleontólogo que vai mais para campo. E normalmente, em conjunto com o paleontólogo de campo, a gente tem as visitas em museus de coleções. Porque, diferente de um biólogo que trabalha com bicho vivo, ele fala, eu vou estudar os macacos da região de sei lá onde. Então ele vai lá, monta toda uma parafernália e estuda os macacos lá. Se eu falo como paleontólogo, eu vou estudar os crocodilos da região do Ceará, do Araripe, que é uma bacia sedimentar que tem lá. E eu vou falar, eu vou achar tantos. Como é que eu vou ter certeza que eu vou achar esses animais, sendo que eu tenho que cavar eles? Então, trabalhar com paleontologia é trabalhar com um pouco de tudo. Porque no momento que você está no campo, você pode achar planta, você pode achar peixe, você pode achar inseto, você pode achar dinossauro, você pode achar... Por aí vai. Tem uns que chamam mais atenção, óbvio. Dinossauros são muito mais raros, porque eles são maiores, porque eles são animais se locomovem. Mas se você acha planta, que é um organismo que fica parado, é um pouco mais fácil você encontrar. Então a frequência vai ser maior. Da mesma forma, peixes. Os peixes ficam presos no lago, então eles não vão conseguir migrar, né, como dinossauro. Então, esses fósseis normalmente são mais facilmente encontrados por conta disso. E o paleontólogo ele tem que estar preparado para encontrar qualquer coisa e saber minimamente identificar isso é um peixe, isso é um inseto, isso é um... por aí vai. Então a gente tem que saber de anatomia comparada o tempo todo, de modo geral. Ou saber onde buscar essas informações. E aí depois que a gente extrai esse material do campo, e depois que a gente extrai esse material do campo, a gente leva para o laboratório, prepara ele, limpa ele todo, porque ele tem que estar numa rochinha bonitinha, senão ele quebra no transporte. Então a gente tira essa rocha que foi formada, né, junto com ele. O fóssil é basicamente um Kinder Ovo, eu gosto de falar isso, porque ele é formado junto com a rocha, ele não é enfiado, né, na rocha. Então você leva tudo junto, limpa e aí você faz a sua pesquisa em cima disso. Então a minha área é basicamente isso. Eu já fui para campo algumas vezes, mas o que eu gosto mesmo é abrir aquelas gavetas totalmente empoeiradas que não são abertas há 100 anos e você vê nomes históricos nas etiquetas que tocaram, que identificaram aqueles fósseis. Então é mais a parte da curadoria patrimonial que envolve o fóssil em si, o valor histórico, cultural que o fóssil tem para a região e para o nosso país, por exemplo. Muito bom, muito legal. Entender um pouquinho do cotidiano, de como funciona mesmo a mão na massa, né? Agora sim, uma pergunta de leigo, né? Mas hoje a gente sabe que, né, já são muitos anos de estudo na área da paleontologia, então com certeza tem muitos locais mapeados, né? Você comentou do Araripe, né, que é um lugar que tem bastante, né, uma frequência grande, né, de encontrar de um registro fóssil legal ali, né? Mas assim, agora, né, como eu falei, uma pergunta de leigo. Como que começa-se a encontrar? É por acidente ou alguma característica de um terreno? Você já imagina que por ali deve ter? Ou alguém encontrou algum, aí você começa a pesquisar naquela região? Como é que funciona esses primeiros passos, assim? Vamos supor, numa região onde nunca havia sido encontrado nada. É uma pergunta muito boa e que a gente devia se fazer mais vezes, inclusive. A gente tem, basicamente, grande parte do planeta já mapeado geologicamente. Eu não vou falar todo, porque sempre tem um depende. E a gente sabe, pela formação dos fósseis, em que tipos de rochas os fósseis podem ser formados. Quando a gente tem uma rocha formada através de um vulcanismo, por exemplo, a gente sabe que a probabilidade de ter um fóssil ali é mínima, porque a origem foi vulcânica, então ele não teria se preservado ali dentro. Então os fósseis, eles normalmente são originados em rochas sedimentares, que são formadas por sedimentos, os organismos eles morrem, ficam presos ali dentro e são aprisionados nessa rocha e solidificados. Então, sabendo o tipo de rocha, a gente sabe onde pode ter fóssil. A gente não vai sair cavando, porque isso fisicamente não é uma coisa muito inteligente. E a gente faz exatamente o que você falou. A gente espera alguém descobrir. Normalmente, abre uma estrada. Quantas vezes vocês já viram, assim, no noticiário, assim, abriu uma estrada, não sei o quê, principalmente em São Paulo, né, que tem a Bacia Bauru, e achou ossos de dinossauro, achou fóssil de não sei o quê. Então, normalmente é assim. Tanto que tem paleontólogos que trabalham com consultoria, que atendem, né, esses projetos e vão lá descrever, tirar o material para poder prosseguir com a obra e tudo mais.
Então, normalmente é assim que a gente acha, ou numa fazenda, e aí a pessoa vai lá e liga pro paleontólogo, ou liga pra instituição para entrar em contato. Então, por isso que a gente tem que ficar falando exatamente de fósseis o tempo todo, que isso pode ser descoberto, dependendo da região. No Brasil, em todas as regiões, a gente tem registro de bacias sedimentares que possuem fósseis. Então, tem o jacaré gigante lá do Amazonas e do Acre. No Nordeste, a gente tem os dinossauros, os pterossauros, principalmente, lá da Bacia do Araripe. No Sul, tem uns bichos super velhos, esquisitões, que deram origem ali a vários grupos de répteis. Então, a gente tem um pouco espalhado no Brasil todo e a gente pouco fala sobre isso. A gente fala muito de T-Rex, a gente fala muito de, enfim, espinossauros, sendo que a gente tem espinossauro aqui, a gente tem primos de tiranossauros. Então, a diversidade de fósseis brasileiro é muito grande. E tem que ser mais falada. Como você comentou, né? Tá tudo mapeado e tem vários terrenos, vários locais no Brasil aí com maior incidência, né? Aqui na região a gente tem também, né? Em Araraquara, acho que é o mais conhecido, que tem até algumas calçadas na cidade aí que acho que era uma pedreira que extraía, né, as pedras lá e foram construindo calçadas, mas tem umas calçadas com uns fósseis preservados nelas lá. Mas eu acho que tem aqui também, mano. Aqui em São Carlos tem também, né? Tem, acho que lá na catedral, uma das pedras lá da catedral tem, lá do piso, se eu não me engano, tem alguns fósseis na própria construção. Uhum. E lá na cidade de Araci tem um paredão, tem alguns fósseis também que eu já ouvi falar. Uhum. E falam, né, que na rodoviária, se você andar em volta assim, você vai achar algumas coisas, né? Eu nunca achei, mas enfim. Assim, eu sabia da catedral, né, que o pessoal sempre comenta. Mas em Araraquara acho que tem bastante coisa, né? Acho que é uma pedreira lá que o pessoal extraía, né? Na catedral eles falam que tem um peixe, né? Uma pegada, né? Não sei. Agora cada um fala uma coisa, né? Enfim, tem pra todos os lados aí. E aproveitando que a gente tá falando disso, a gente sabe que, pelo menos aqui no Brasil, outros países eu não sei, mas aqui fóssil é tudo da nação, né? A gente não pode ter um fóssil aqui, né? Acho que em outros países, capaz, acho que até pode, o pessoal até vende, né? E aí a gente ficou sabendo nesses últimos dias, né, que teve um fóssil, né, que até ganhou um nome, que é o Birajara, né, ganhou manchete nos jornais e tal, virou campanha na internet, porque é um fóssil que ele estava há vários anos no museu da Alemanha, né, que ele foi traficado para lá e tal, e finalmente ele voltou, né? Ele tá agora no Ceará, se não me engano ele foi encontrado lá, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse fóssil, porque é uma coisa muito importante aqui pro Brasil, né? Esse fóssil é um dinossaurinho brasileiro, o nome dele é o Birajara jubatus. Ele tem ali seus 110, acho que é 110, é crato, Ele tem ali seus 110 milhões de anos, da região da Bacia do Araripe, no sul do Ceará. E esse caso é muito interessante porque esse fóssil foi traficado para fora. Os autores que publicaram esse fóssil brasileiro falaram no fóssil que ele foi... Eles deram bandeira e mostraram que o fóssil foi levado de forma ilegal. No artigo científico que foi publicado. E aí alguns paleontólogos descobriram isso, como a Aline Guillard, que é professora lá da UFRN, do Rio Grande do Norte. E ela, que também é divulgadora científica, ela tem um bom engajamento online com a divulgação, ela começou uma campanha tão grande nas redes sociais que trouxe o fóssil de volta. Então ela é a organizadora que é responsável por trazer o nosso patrimônio nacional de volta. Então foi muito interessante ver a força que o brasileiro tem. A gente já sabe disso, né? Da força do meme do brasileiro de forma geral. Então a gente consegue até trazer dinossauro de volta. E é uma coisa já corriqueira. Existem países que é legalizado a venda de fósseis, mas não são países que são explorados da mesma forma, né? Que muitos aqui do sul global. E eles acabam vindo aqui e levando o nosso patrimônio também para os museus para ficar pegando poeira lá e por aí vai. Então, é muito interessante a gente ficar de olho, principalmente em Shopee, Mercado Livre, até em comércio próximo de bacias sedimentares, para ver se fósseis brasileiros não estão sendo vendidos, né? Porque isso é crime. Isso é uma forma da gente perder não só nosso patrimônio,
mas também história do nosso país. Então esse caso do Birajara ficou bem marcado porque a gente conseguiu trazer ele de volta. E já estão organizando uma nova campanha aí para trazer o Irritator Challengeri, que é um dinossauro daqueles que tem um leme nas costas, que aparece em Jurassic Park 3, eu acho. E no World agora também, que é um gigantão que a gente tinha lá também no Nordeste e que ele também tá lá fora. Então, essas campanhas estão tomando cada vez mais proporção, tanto que no Chile agora também estão pedindo para devolver um dos moais, e eu espero que os países cobrem realmente que a sua cultura retorne pro seu país, que isso não aconteça só no Brasil, e que a gente continue pedindo e tirando esses objetos de valor cultural, trazendo de volta pro nosso país. E não só os fósseis, né? Como todas as riquezas dos egípcios, né? As nossas, o nosso ouro, tem que trazer tudo de volta pro país de origem, né? Mas é outro assunto. Pois é. Não, e é uma loucura, né? Eu tava lendo uma reportagem falando sobre o Birajara e tal, uma reportagem bem completa, inclusive, achei bem interessante. E lá pro meio fala que aborda-se, né, esse tema do tráfico de fósseis e dentre outras coisas, assim. Não fica só no Birajara, né? Mas lá pro meio tem lá um ponto dizendo que a França também tem muita coisa lá armazenada e que eles disseram que devolveriam 998 fósseis ao Brasil do período Cretáceo. Quer dizer, atenção é pickpocket, né? Porque 1000 fósseis só de uma região ali acho que é do Ceará também, se eu não me engano. É da mesma região, é do mesmo período ali do Ubirajara. Eles têm a mesma idade, esses fósseis. É uma loucura se isso, a gente né? for pegar tudo que tá na Europa aí, tipo Brasil, África, tudo que tá os países da África, né? Vai pegar, tá na Europa, vai esvazia os caras lá, velho. Imagina um museu gigantesco no meio lá do Ceará, da região do Crato, cheio de fóssil. Nossa, que tá tudo lá fora. Não, seria fantástico. É a mesma coisa, um museu lá no Acre, um museu lá no Sul, um museu... E por aí vai, nos locais que realmente os bichos foram retirados. E tirar um pouquinho do Sudeste também. Porque a gente tem acesso aqui, né, Museu Nacional, outras instituições, eles têm esses fósseis, mas eles também têm que ser espalhados pelo Brasil, porque é do Brasil todo. Sim. Pois é, e inclusive nessa reportagem menciona a questão do Birajara, né? E eu só não vou lembrar para onde que era agora a ideia original, que era para ser exposto, acho que num museu de uma cidade maior, né? Mas aí no fim das contas eles acabaram destinando para a região onde foi encontrado mesmo, que eu achei muito mais interessante porque, né, você atrai também o turismo para uma cidade menor, né? E deixa onde no seu local original, né? Exato. E lá eu já fui lá em 2015 foi onde eu fiz meu primeiro campo de paleonto, e eles têm um museu de Santana do Cariri. E é um museu gigantesco, muito bonito, e a região é ótima. Nossa, quem é que não quer ir pro Ceará comer baião de 2, macaxeira com manteiga de garrafa? Nossa, eu vou e ainda apreciar a cultura e conhecer um pouco mais. Então, assim, a gente só perde botando esses fósseis no Sudeste. A gente tem que espalhar mesmo no Brasil, porque a gente mal conhece o nosso país. E ele é gigantesco, né? Um país continental. Pois é. Não, eu acho que você trouxe um ponto muito interessante, muito importante, porque a gente fala muito, né, dessa questão de os europeus estão roubando nossa cultura, os nossos fósseis, né? O Birajara belongs to Brasil, não sei o quê. Só que aí não adianta nada trazer de volta para cá e colocar, tipo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que seja, né? O ideal é ficar onde era mesmo, né? Tirar um pouco essa ideia de gringo que o Brasil é só São Paulo e Rio de Janeiro, que não é, né? Exatamente. E isso foi uma coisa já levantada durante a campanha, que foi bem legal. Então, ao mesmo tempo que o pessoal pediu o Birajara de volta, eles também pediam que fosse depositado lá em Santana do Cariri, lá no Ceará. E isso a galera de fora da paleontologia, assim, galera que engajou realmente nas redes sociais, leigos, fora da ciência, que não, tem que botar lá mesmo, porque é de lá. Pra eu ir lá conhecer o estado e conhecer a cultura. Nosso país é muito rico, a gente só não conhece. A gente só conhece Rio de Janeiro e São Paulo. Pois é. A gente sudestina, né, no caso. Não, é verdade, eu me incluo nessa. Mas sensacional essa força da internet e muito bom, né, ver a internet sendo usada para o bem,
por uma causa tão legal. E melhor ainda ver a coisa dando certo, né? Ver a coisa funcionando. Então, acho que todo mundo que se envolveu nisso está de parabéns. Muito legal ver essa união, né, da população com a ciência e governo também, todo mundo que engajou aí, que fez dar certo, né? Mas ainda falando sobre isso, Bia, eu queria perguntar para você, atualmente, como é que tá isso, a questão do tráfico, né, dos fósseis, né? Comentei esse negócio da França aí. Você notou, assim, você já mencionou que tem uma outra campanha para repatriar, né, um outro fóssil aí, mas será que isso, assim, trouxe alguma mudança significativa, né, após todo esse holofote da mídia, da população? Eu acho que teve um viés positivo, sim, na população, no sentido de união. Foi o primeiro ponto, realmente, de união por uma causa. E segundo, de pessoas que não faziam ideia que existe fósseis no nosso país, descobriram que a gente tem até dinossauro. Então foi um mini Jurassic Park aqui pra gente, pelo menos pra gente que convive com o pessoal de divulgação científica, que acompanha nosso trabalho. É muito legal ver eles se engajando e se empolgando com uma coisa que é deles. Então rola a identificação também. Quanto ao tráfico de fósseis, eu faço uma provocação para vocês e falo para vocês convidarem a Aline Guilard, que foi a cabeça disso. Então ela é a melhor pessoa possível para falar sobre tráfico de fósseis e decolonialismo da ciência, principalmente. É uma coisa super importante para todas as áreas da ciência. Então, encerro minha fala sobre tráfico de fósseis aqui, falando para vocês chamarem ela, porque ela é uma pessoa ímpar, assim, incrível para falar sobre esse assunto. E muito mais, né, na paleontologia. Eu me espelho nela todo dia. Sensacional. Com certeza seria um prazer enorme para a gente recebê-la aqui. Bom, Bia, e agora, né, queria saber um pouquinho a respeito dessa questão de digitalização dos fósseis, como é que isso funciona. Dei uma passeada lá no museu, no seu museu que você me mandou o link. Achei sensacional. Achei uma coisa, como eu comentei com você, muito didática, muito interessante, com uma qualidade impressionante. A gente pode ver detalhes ali dos crânios, né, sem perder qualidade nem nada. Uma coisa bem interessante mesmo. Me senti realmente como se estivesse no museu ali, me aproximando das estruturas. E aí eu quero saber como é que funciona isso, como é que é a prática, qual que é a importância desse trabalho de digitalização. Só para dar um pouquinho de contexto para quem está ouvindo a gente, eu trabalho com modelagem 3D. Foi uma técnica que eu tive que aprender para minha pesquisa, no meu doutorado. E é uma técnica igual uma escultura. Você pega um modelo e esculpe ele como se fosse argila, né? Só que totalmente digital. E essa parte de digitalização, ela casou muito bem com a minha pesquisa, no sentido de... Eu comecei o doutorado no meio da pandemia, então eu tinha que arrumar uma forma que fosse 100% home office, né? Que eu trabalhasse 100% de forma remota em casa. Então, a digitalização de fósseis, ela é feita já tradicionalmente em museus, em instituições onde tem coleções de fósseis, para preservar aquele fóssil, para preservar aquele material. Porque, querendo ou não, em algum momento vai erodir, vai se desgastar e vai sumir, assim como qualquer coisa material. Então, uma forma é fazer um backup digital. Então, eu utilizo principalmente fotografias, eu faço fotografias de todos os ângulos. Eu gosto de falar que a técnica que eu uso é tipo uma panorâmica, só que em 360. E aí, no momento em que eu digitalizo esses fósseis, é uma técnica chamada fotogrametria, eu consigo manipular esses elementos digitais no meu computador. É uma técnica que ela vai muito de frente com o decolonialismo no sentido de preservar a nossa cultura. Então, em vez dos gringos roubarem nossos fósseis, a gente manda um modelo 3D e eles imprimem lá se eles quiserem, mas deixam o nosso patrimônio aqui. Então, é uma técnica de preservação sem modificar o elemento. É uma totalmente não invasiva. Uma técnica de captura de imagem. E essa digitalização eu utilizo na minha pesquisa porque eu trabalho com biomecânica. Lembra que eu falei que paleontologia é super interdisciplinar, então eu uso física, medicina e arte na minha pesquisa de doutorado. Então, basicamente, eu pego um fóssil, digitalizo ele, ou alguém já digitalizou para mim. Essa digitalização pode ser feita por câmera, né, aquela panorâmica 360, ou por tomografias. Então, eu faço uma tomografia, boto no tomógrafo médico igual uma pessoa.
e ele vai me dar um modelo 3D daquele crânio, enfim, vamos dar um exemplo com o crânio. E aí eu pego esse crânio, abro num programa de computador e eu começo a esculpir as partes que estão quebradas. Porque lembrando que fóssil não é igual ao Jurassic Park inteiro, eles vêm todos amassados, todos quebradinhos. Então a gente reconstrói as partes quebradas, eu simulo os músculos, a gente utiliza a comparação da anatomia comparada, então a gente pega animais atuais que a gente sabe que são mais próximos. Então, por exemplo, nos dinossauros a gente usa as aves, porque as aves são os dinossauros que sobreviveram ao grande asteroide que caiu na Terra. Então eles são mais próximos do que qualquer outro réptil. Então a gente pega a musculatura, por exemplo, de uma galinha, eu adoro fazer bullying com dinossauro, e simula como se fosse essa musculatura num dinossauro antigamente, que os músculos vão ser mais ou menos na mesma posição, muda-se pouca coisa. E aí eu boto esse bicho pra andar. Então, no meu caso, eu trabalho com pterossauros e eu vejo como esses lagartões voadores se movimentavam há milhões de anos atrás. E ocasionalmente eu vejo se eles rebolam ou não quando andam. E isso aí que você falou, né, da galinha é muito legal, porque o pessoal fica incrédulo, né, que você fala que uma galinha é mais próxima de um dinossauro que um pterossauro, né, ou um mosasauro, enfim, né. Sim. Né, mas como assim, né? Mas dinossauro não é um réptil? Não. São coisas diferentes, né? Os dinossauros são répteis, muito... cuidado. Os répteis, né, aqueles répteis, enfim, ó o leigo falando, né? Aqueles répteis, né, que a gente vê nos mosassauros. Tipo jacaré, né? lagarto. Ou os pterossauros mesmo, né? Aí... os pterossauros são répteis voadores, eles não são lagartos. Vou me corrigir também aqui antes que alguém pegue no meu pé. É muito louco, né, você vê isso aí. E a galera fica muito nessa ideia de dinossauro também. Acho que isso aí foi muito por causa do primeiro Power Rangers, né? Porque tinha lá o tiranossauro e o pterodátilo, né? Nossa, foi longe. O próprio Jurassic Park mesmo, ele bota pterossauros, né, na série, e aí, dinossauro que voa. Mas não é dinossauro, porque o único dinossauro que voa é ave. E mistura, e tem também os marinhos que eles colocam no meio do Jurassic Park. Que é fantástico, né? Pra mim são os mais legais, assim, dessas franquias. Principalmente o Mosasauro que pega lá no Jurassic Park no final. Muito bacana. Nossa, aquele Mosa maravilhoso. Quando que eu ia ver? Tá vendo? Quando que eu ia ver um Mosasauro reconstruído, animado na paleontologia? Cultura pop, paleoarte total. Pois é. Agora eu adorei o método da luta, né, contra o colonialismo que você comentou, a questão de enviar o modelo em 3D, imprime aí, faz um pra você aí e deixa o meu quieto aqui, achei maravilhoso. Exatamente. Isso. E realmente uma coisa muito eficiente, né? Não tem por que vir aqui pegar mais, você pode ter um aí pra você, né? Exatamente, porque é exatamente isso. Os fósseis, quando você deposita eles nas coleções, eles ficam guardados nas coleções, esperando alguém estudar. Então, vou lá, depositei, achei um dinossauro. Achei um dinossauro, vou colocar ele na coleção, vou lá e publico o nome dele. Esse é o dinossauro tal, essa espécie tal, por causa disso, disso, disso. E pronto, botei na coleção. E aí, outro pesquisador, isso acontece na biologia, né, em geral, outro pesquisador vai lá, eu quero estudar como é que esse bicho andava. Aí eu estudo aquele mesmo bicho, e nisso a ciência vai se desenvolvendo. Às vezes você, esse bicho na verdade agora é um jacaré, ou então esse bicho agora foi descrito como, sei lá, um pterossauro. E nisso a ciência vai se desenvolvendo. Quando você dá acessibilidade ao pesquisador poder estudar aquele bicho. Por isso que a gente tem que ter os nossos bichos aqui. Porque senão só gringo vai ficar estudando lá fora. Até os bichos nas exposições, normalmente, igual você falou, que você foi monitor na exposição, normalmente são réplicas. Os fósseis mesmo estão guardados nas coleções, bonitinhos, para não quebrar, para não, né, pra durarem mais tempo. E a gente bota as réplicas lá. Então imprime aí, bota na sua exposição. Quer estudar, vem pro Brasil. Da mesma forma que a gente tem que ralar para conseguir bolsa, para conseguir patrocínio, para ir ver coleção lá fora. Isso mesmo. Exposição, você vai arriscar deixar um negócio de milhões de anos na mão de uma criança? Não vai, né? Eu não confio nem em mim. Então, o único que tinha original lá era um coprólito, porque, né, isso aí tem a rodo, né? Então, né, e é um micro coprólito, assim, minúsculo, né? Então... Coprólito é cocô fóssil, pra quem tá escutando não sabe. Pra quem não sabe. E aí era engraçado, porque você não podia... Ele ficava dentro de uma cápsula com um buraquinho, assim, pra você poder sentir, né? E a gente fazia a molecadinha lá encostar, né?
sabe fóssil do que é isso daí? Do que é de cocô. Aí cheirava a mão com nojo, assim, né? Era muito louco, assim. Era o único que eles podiam, né? Que era de verdade, que eles podiam sentir. Como era. Mas é uma pedra. Eu falei, não, mas é uma pedra, né? E é muito legal isso, a molecada, né? Descobrir essas coisas. Eu adoro crianças. Muito bom, sensacional. Bullying. Não, eles botavam a mão assim no nariz com uma cara de nojo, querendo dar umas gorfadas, assim. Eu falei, mas não tem Mas cheiro. também né? você botou um cocô dentro de uma caixa e pediu pra eles botarem no dedo. Olha o que você fez também. Aí eles falaram, não, mas você sentiu o cheiro? Não, então é que você tá com nojo. Eles paravam, olhavam, verdade, né? Aí voltava a ficar o normal, né? Eu lembro que no comecinho da faculdade eu fui naquela exposição Dinos na Oca, né, que teve no Ibirapuera, acho, em São Paulo, em 2006. E aí é legal pra caramba, né? Tem muita coisa pra você ver e tal. E aí quando eu tava chegando no fim, o pessoal começou a descobrir que era tudo réplica e a galera começou a ficar decepcionada. Ô, dó. Geral, assim, o pessoal da biologia mesmo fala, pô, não acredito que eu vim aqui pra ver réplica, não sei o quê. Não, e outra que o pessoal não entende, aquilo é uma pedra, como é que você vai fazer montar um modelo de esqueleto, o bagulho pesa quilos e quilos, como é que você vai montar um titanossauro lá, primeiro que não tem nem completo o negócio. Pensa na logística. Imagina, fazer toda a vértebra na coluna do bicho de fóssil, o negócio é pesar toneladas, velho. Você vai transportar como isso, né? Pior que isso acontecia muito antigamente. Eles pegavam os fósseis, furavam eles, passavam ferro pra expor mesmo. Que era artigo de luxo você ter fóssil. Aquela coisa de gabinete de curiosidades, nessa pegada. E era a mesma coisa. Eu tenho fóssil, eu vou expor e não se importa no cuidado dele, na preservação dele. É por isso que a gente tem que ter fóssil em coleção pública, não em coleção particular. Por isso que é proibido compra e venda de fósseis no Brasil. Não comprem, não vendam. E pra quem já jogou, joga Red Dead Redemption, tem lá uma missão de fósseis que é bem esse esquema aí. Você fez assim, você conhece, né? Aquela missão lá de fósseis, você tem que achar todos os 20 fósseis, né? Meu lado nerd falando. Nossa, eu me amarrei. Meu lado nerd muito falando, bom. né? E a mulher faz tipo, junta fóssil de todas as espécies que tem até uns mamute no meio que a mulher acha lá e põe nada a ver junto com o fóssil de dinossauro e forma um Frankenstein, né? De dinossauro, assim. E esse é um problema que a gente tem até hoje por causa do tráfico de fósseis. Então, a galera que vende, né, normalmente é uma galera que tá precisando de dinheiro e acaba, né, apelando para formas ilegais de conseguir esse dinheiro. Em vez de a gente valorizar o local, o turismo, que essa pessoa podia estar ganhando dinheiro, então, tudo aquilo, enfim. E aí, o que as pessoas fazem é pegam um fóssil, e eu falei pra vocês, o fóssil, ele não tá completo. Então, normalmente tá faltando um pé, tá faltando um braço. No meu mestrado, o material que eu perdi no incêndio, ele era um jacarezinho, e ele tinha uma perninha só. Só que quando eu recebi o fóssil para estudar ele, lá no museu, ele tinha 2 perninhas. Aí eu olhei, eu estudei ele, eu falei, nossa, essa perna é muito simétrica à outra. E aí, isso é esquisito, né? Porque um bicho que morreu ali, né, foi achatado totalmente, enfim, tá esquisito e tá super simétrico, tá esquisito. E aí quando eu fui estudar, eu soltei ele, que ele tava colado com uma cola misturada com areia, não sei o quê, ele foi modificado para tentarem vender mais caro. Então nisso você já tá afetando o fóssil, você já tá falsificando o fóssil. Isso acontece hoje em dia com o tráfico de fósseis e acontecia há muitos anos atrás, em 1800 e lá vai bolinha, com os primeiros fósseis, né, que a gente fala que é o começo lá da paleontologia na Inglaterra, que eles juntavam, por exemplo, vários ictiossauros, que são aqueles lagartos marinhos, que tem um olhão que parece um peixe, e juntavam várias espécies para formar uma completa. Do tipo, eu não tenho esse espécime inteiro, então eu vou pegar vários deles, juntar e formar uma quimera e expor aqui no meu gabinete de curiosidade. Então tem mais essa problemática dentro do tráfico de fósseis. Olha só que coisa interessante, né? Mas que dificulta ainda mais, né? Que traz mais problemas aí para a área, mais dificuldade para sua pesquisa, né? E você comentou, né, um pouco antes aí, voltando um pouquinho na conversa, da questão de como o fóssil é encontrado, né? E o Birajara mesmo é um belo exemplo disso, né? Estou falando que eu não sou da área e tal, então não conheço tanto, assim, não tenho tanto contato, né? Mas na reportagem tinha, né, uma simulação, uma arte que fizeram ali, mostrando como o animal era vivo mesmo, né? E a foto do fóssil mesmo, né?
E realmente é uma coisa que você precisa de muito estudo, de muita pesquisa, né, para chegar naquilo ali, né, de muitas horas de trabalho e tal, né. Eu já ouvi que paleontólogo é muito criativo, e a gente tem que ser criativo, eu acho que é um ponto interessante para desenvolver na paleontologia, porque a gente tem que imaginar o que aquela parte quebrada era, né? Então, normalmente, quando a gente estuda biologia, e tem muita questão do estudo anatômico, desde o começo do desenvolvimento da vida, tem uma variação que é animais radiolários, então são animais que são simétricos em vários ângulos, tipo uma água-viva, que é um guarda-chuvão, né? Se você dividir horizontal ou vertical, vai ser igual. De cima, né? Visto de cima. E se você pega, por exemplo, um cachorro, ele tem uma simetria bilateral, então ele tem uma divisão só. Então, se a gente tem um fóssil de um dinossauro, que a gente sabe que é bilateral, né? Tem um lado igual ao outro, tipo o cachorro, e a gente acha só um lado dele, a gente consegue reproduzir pelo outro lado. Então a gente vai fazendo essas compensações na paleontologia para justificar a falta de material. Ah, mas só tem essa espécie. Então eu vou lá e pego um bicho mais próximo dele e vejo como é que ele era. O que ele tem de parecido? Então, ele tem um pescoço comprido, esse bicho parecia ter um pescoço comprido. Então ele é reconstruído com pescoço comprido. E aí, ao longo do desenvolvimento da área, né, com mais achados, a gente vai melhorando essa aparência. Então, por isso que os dinossauros não tinham penas e eles passaram a ter penas. Que a gente descobriu que tinha. E isso vai sendo... É um dedinho aqui, é um chifre ali, uma postura, até uma mudança completamente do bicho. Então, tudo vai depender do que a gente vai achando e vai descobrindo no desenvolvimento da paleontologia. E as pesquisas, né, deram uma puta evoluída, assim, né, porque... Igual aquele famoso, né, Archaeopteryx, né, que a gente estuda em todos os livros de ensino médio, né, que tem em biologia. Tem a fotinho do Archaeopteryx, quando você vai ver uma representação dele, você acha que ele é um enorme, assim, é uma pombinha, né, uma galinha, né. Eu não digo frustração, mas é aquela mesma ideia que a gente tem quando a gente estuda uma planária e você vai ver e fala, nossa, é desse tamanho, né. É tipo isso aí, você acha que é do tamanho de um Velociraptor, assim, né, o Archaeopteryx, mas realmente revolucionou, né? E como vários outros, né? Sim, o Archaeopteryx foi o primeiro ali. Ele é muito erroneamente, né, na biologia chamado de elo perdido, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente estuda a biologia na base sem ser academicamente, né? A gente tem um contato com a biologia vendo que a evolução é linear. E aí o Archaeopteryx, ele tem característica de ave e tem característica de dinossauro. Então ele é um elo perdido. Só que a gente sabe que a evolução não é linear. Ela tentou um pouco de tudo e o que sobreviveu tá aí até hoje. Né, que é uma ideia, puxando um pouquinho do que você falou lá no começo, né, do asteroide caiu, os mamíferos se sobressaíram, já existia. Pra quem o pessoal não tem essa ideia, mas já existia. Junto com os dinossauros já tinha mamífero, já tinha ave, já tinha anfíbio, já tinha tudo isso daí. Só que exatamente. O grupo predominante eram os dinossauros, né? Como é que um mamífero vai conseguir sobreviver se tem um dinossauro na porta da minha toca louco pra me comer? Aí fala, mas por que tinha mais? Porque eram uns animais enormes e uns mamíferos do tamanho de uns ratinhos, umas facas, e tipo, o que sobressaía? É óbvio, né? Que uns animais gigantescos, né? Tinha inseto que era maior que os mamíferos, então, tipo, óbvio, né? Que você achar, a gente tem essa ideia que não existe, né? Mas, pra já dar uma linkada, então, Bia, eu queria que você faça um pouquinho, então, você já falou um pouco, mas eu queria que você faça um pouquinho mais das experiências que você teve na área, né? E contar um pouco da ideia que você teve desse museu virtual. As experiências na área, eu acho que foram as melhores, assim, principalmente durante a graduação, com o projeto de extensão, que foi quando eu conheci a divulgação científica. Então, eu entrei no projeto de divulgação científica de extensão acadêmica, onde a gente ia para sala de aula e dava aula, tinha um contato direto ali, né, com as crianças de fundamental e médio, e a gente tinha um contato direto de ter que explicar a história da vida para elas. Então, acho que foi a parte mais legal, assim, de pegar toda a paixão que eu tenho, que acho que dá pra ver que, não só pra mim, mas pra vocês também, a paleontologia, ela desperta um negócio nostálgico na gente. Então já é uma coisa legal pra gente que gosta da biologia contar essa história da vida.
quando a gente estuda na área, então, é uma delícia, porque a gente consegue revelar as maiores fofocas do tempo geológico. E aí, contar isso para as crianças é um baita desafio, porque a gente não pode usar linguagem, tudo mais, e palavras difíceis, jargões, e tem que encantar elas, né? Ainda tem essa questão. Então, eu devo a minha divulgação científica hoje à pessoa 10 anos atrás que eu fui e que aprendi desde o básico ali do tete-a-tete, de conversar cara a cara com as pessoas de idades diferentes. No Museu Nacional foi a mesma coisa. Depois do incêndio que teve, foi assim um choque na minha vida acadêmica, eu mudei da água pro vinho, eu virei uma pesquisadora completamente nova, eu me orgulho da pesquisadora que eu me tornei depois disso. E o incêndio, ele fez eu entender o que eu queria ser como pesquisadora. Então eu caí dentro da divulgação científica, justamente para divulgar um pouco isso da vivência que eu tive no museu. A perda do Museu Nacional, ela foi material, mas ela não foi uma perda de memória, no sentido de a gente mantém algo vivo sempre que a gente fala sobre isso, sempre que a gente conta essa história. Então eu puxei um pouco isso da perda do Museu Nacional e adoto na minha divulgação científica. Então esse foi o maior ganho que eu tive acadêmico meu. E claro, campos, eu já fiz campo de paleonto, já fiz campo de morcego, minha companheira é especialista em morcegos, então fantástico. E saber um pouquinho de paleonto e você andar, fazer uma trilha, sem entender por que cada coisa tá aqui. Enfim, é a história da vida, então acho que ela fascina de forma geral qualquer pessoa. Então, basicamente, o maior ganho acadêmico que eu tive foi em questão da divulgação científica. E isso se refletiu diretamente no museu virtual. Para quem não entendeu, o museu virtual eu fiz uma exposiçãozinha 3D, um quadro só com 7 crânios de todos os répteis que a gente tem atualmente, e ele pode ser acessado de forma remota pelo seu celular. Então você pode explorar essas pequenas exposiçãozinha, que é um protótipo ainda, no seu celular. Posso até deixar o link para vocês divulgarem, para quem for ouvir a gente aqui. E eu gosto muito de jogos. A gente comentou aqui de videogame rapidinho, mas desde os 5 anos eu tinha uma dúvida. Era se eu seria paleontóloga ou se eu seria chefe da Nintendo. Um deles funcionou. O outro, quem sabe um dia. E eu gosto muito de videogame. E, enfim, uma paixão eterna. E eu quero aprender a fazer videogame e eu quero fazer exposições virtuais que as pessoas possam acessar e conhecer um pouco da diversidade de fósseis que a gente tem no nosso planeta através dessa imersão que o videogame traz. Então, eu tô super interessada nessa área e é a próxima que eu quero seguir adiante depois do meu doutorado. Isso é verdade, porque querendo ou não, né, o videogame revoluciona a vida das pessoas e, claro que tem aquele, né, tem tudo em excesso, óbvio, né, que é ruim, mas tem muitos jogos, assim, que historicamente, biologicamente, é maravilhoso, né. Saindo um pouco, assim, né, claro que entra também, óbvio, entra em Paleonto, tem um jogo que chama... Agora não fugiu o nome, mas é da linhagem Ancestors, que é maravilhoso, Ancestors. Você fala de toda a linhagem dos hominídeos até chegar aqui, tipo, meu... É perfeito, né? Então, como que você pode estudar um negócio de um jeito fácil? Assim, né? Claro que vai cortar várias coisas, óbvio, porque a gente tá falando de milhões de anos, mas é uma porta de entrada, assim, pra novos cientistas, porque, uma adolescente que tá jogando isso daí, se fica fascinada nisso daí, fala, eu vou estudar o que fala esse jogo que eu gosto, né? Com certeza. É uma porta, né? É uma porta pra atiçar a curiosidade da pessoa pra ciência. E o Ancestors, eu zerei ele em um fim de semana. E é grande, e esse jogo é gigantesco, hein? Eu zerei em um fim de semana. E a forma que ele trata a evolução que você passa de população é muito legal. Porque não é aquela forma linear de um organismo gerou outro organismo. Não, ele fala, essa população aqui tem esses descendentes... e vai mudar daqui a tantos anos, aí você muda e vê que mudou algumas questões na sua população. Então, tem várias possibilidades, né? Não é a mesma coisa, então é muito... Ele te dá ferramentas, mas ele ainda é limitado para explicar a evolução. Mas como é que eu vou explicar a evolução num videogame, né? A gente vai chegar lá. Eu acredito que a gente vai chegar lá, mas é uma ótima porta de entrada para explicar a evolução Ancestors. É fantástico. Certeza. Sensacional. Bia, eu conheci você pelo Twitter. Você entra num grupo grande até de convidados que a gente tem aqui, que eu conheci pelo Twitter, né, de divulgadores científicos. E eu nunca tive, né, muito
o costume de usar o Twitter e tal, mas aí um pessoal começou a falar, lá é muito bom para divulgação científica, tem uma galera legal lá, e eu entrei e conheci uma galera muito bacana lá, aí fui convidando todo mundo para cá, né? E aí de lá eu vou migrando para as outras redes sociais. Aí depois que eu vi o seu conteúdo lá no Twitter, que eu fui ver os seus vídeos no TikTok, no Instagram e, melhor ainda, mas sensacional, porque acho que fica uma coisa mais didática, né? Tem a possibilidade de você mostrar as imagens ali no vídeo e tal. E é muito bacana ver você e outros divulgadores crescendo nesse tipo de plataforma como o TikTok, né? Onde a gente vê muita bobagem, né? E não tô nem julgando, porque eu também às vezes entro lá para ver uma bobagem e dar uma desopilada na cabeça, né? Mas, enfim, é muito legal ver você tendo esse reconhecimento, você e outros divulgadores. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência sua com divulgação científica nas redes sociais. Teve um vídeo seu que bombou pra caramba outro dia, teve até site de jornal republicano aí, dos fósseis numa balada que você viu em BH, se eu não me engano. Enfim, conta pra gente um pouquinho aí pra quem não tá por dentro. Eu faço divulgação científica desde 2013, foi quando eu comecei na graduação ainda, toda aquela história que eu falei. E eu fui para divulgação científica online em 2020 por conta da pandemia. Então, acho que meio que muita gente acabou migrando para lá. E eu vi que minha tese estava online, então a divulgação científica também vai ter que ser. E eu comecei, né, no Twitter sem um intuito realmente de fazer divulgação. Queria estudar ainda a plataforma, aprendi muito com muita gente que já começou antes de mim. Fui estudando as plataformas, enfim. Meu primeiro vídeo de TikTok foi em abril de 2021, foi um testezinho, e fui testando, e esse ano eu entrei de cabeça, defini o formato que eu queria, vi o público que eu queria, que é exatamente o público do TikTok, essa galera mais jovem e tal, que tem essa interação, essa fome louca pra conhecer histórias e fofocas da linha do tempo. E o retorno no TikTok é muito interessante, diferente do Twitter, que tem aquela vibe meio tóxica, né? De qualquer coisa vira um cancelamento no Twitter. O TikTok já não tem isso. E tem um recurso visual que é super importante pra mim. Eu, por exemplo, eu nunca conseguiria editar um podcast, fazer um podcast, porque eu necessito das imagens pra mostrar o que aconteceu. E eu gosto desse formatinho pequeno. Então, a divulgação científica, ela tem que casar não só com o produtor de conteúdo, né, o divulgador científico, mas também com o público que você quer atingir. Então, muitas vezes a gente fica frustrado tentando fazer um conteúdo, ele não irrita, não sei o quê, e às vezes a gente tem que se perguntar, para quem eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso? Né? Qual o meu intuito em cima disso? E qual o retorno? E manter. Então, no momento que você estuda o seu formato, o seu público, e vê que tem uma troca ali, o pessoal vai te dizendo, o seu público vai te dizendo o que eles querem, o que eles não querem, você vai... eu gosto disso, não gosto disso. Vários estão me pedindo pra fazer podcast. Eu falo, não vou fazer podcast. Eu gosto de imagem, eu gosto do visual. E tá sendo uma experiência muito legal fazendo TikTok, porque o pessoal é muito acolhedor. Então, por mais, mesmo no comecinho, quando eu tava com os vídeos bem básicos, você viu uns comentários outros, o pessoal elogiando e tal. Então é um ótimo lugar pra começar. Eu sugiro realmente a galera ir pro TikTok, que tá bombando, no sentido de é uma rede que está crescendo cada vez mais pessoas estão englobando o TikTok, e essa ideia de que o TikTok é só bobagem, bom, a gente faz bobagem o tempo todo e precisa de distrair para não ficar pensando que tem que ler artigo, que tem que ficar trabalhando constantemente, então a gente vai consumir bobagem. Mas o TikTok, que antes era a rede das dancinhas, hoje só 7% de todo o conteúdo do TikTok é dancinha, porque realmente é lucrativo em alguns pontos e tal. Mas é a minoria. Hoje você vê tanto conteúdo e vários jovens, inclusive, tirando dúvidas extremamente específicas. Eu recebo cada dúvida que às vezes eu tenho que parar e pensar e às vezes fazer uma pesquisazinha ali para tirar uma dúvida e responder a galera. Então é muito legal para quem tá começar a estudar essa plataforma. Então quem quiser fazer divulgação, vai estudar o TikTok, gosta de vídeo, né? Vai estudar o TikTok, com certeza vai se dar bem aí pra frente. E a questão da boate foi sorte. Foi muita sorte, porque eu já tenho costume, acho que assim como qualquer pessoa de qualquer área, vai ficar prestando atenção nas coisas da sua área.
Então, o arquiteto ele vai olhar para uma estrutura e falar, isso aqui é do estilo gótico, isso aqui é do estilo romântico e por aí vai. O paleontólogo ele vai no banheiro do shopping e ele vai ver essa pedra, né, o granito, o mármore da parede do shopping, e vai falar, isso é uma pedra que pode ter fósseis. E aí isso aconteceu no meio da boate. Eu tava na Casa Sapucaí, aqui em Belo Horizonte, eu atualmente moro em Belo Horizonte, e eu tava subindo a escada, aquela coisa, 3 horas da manhã, no meio de uma boate, olhando pro chão pra não cair, porque é escuro, né, boate. Olhando pro chão, subindo a escada, eu falei, eu já vi esse padrão. Eram umas bolinhas, que são estromatólitos, são fósseis de bactérias, que eu aprendi no meu mestrado, que eu vi, né, a primeira vez, esses mesmos fósseis na parede do CCBB do Rio de Janeiro. E eu tive uma aula, né, no caso do mestrado, eu tive uma aula com a professora Kátia Mansur, que é geóloga e trabalha com paleontologia patrimonial e urbana. Então ela faz um tour com a gente no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, mostrando locais que tem fósseis. Vocês mesmos comentaram aí já no começo do episódio que tem alguns lugares em São Paulo que tem fósseis, então no Rio também tem, em vários outros lugares. Eu tô inclusive procurando, assim, sempre que eu acho um eu marco no mapa e tô fazendo uma listinha de fósseis urbanos que eu tô achando por aí. E às vezes as pessoas me mandam também fotos. Semana passada eu recebi foto de uma fachada de um hotel aqui no sul de Minas. E aí era cheio de estromatólito, que são esses fósseis que eu achei na boate também. Então são coisas que a gente nunca parou pra pensar de que pode ter vida, tinha vida nessa parede aqui que eu tô pisando, então nesse chão aqui e por aí vai. Então foi essa história que acabou bombando, porque eu achei fósseis num lugar inusitado, onde provavelmente não teria. Muito bom. E com certeza é uma coisa que ninguém tá esperando encontrar numa balada, né? Um fóssil. Eles fizeram até uma festa depois que achou o fóssil, bombou tudo, não sei o que, a gente fez uma parceria e eles criaram uma festa, que é a festa mais antiga do mundo, e me chamaram pra lá, foi muito legal a festa e tudo mais, o pessoal lá vendo os fósseis, bem divertido. Bacana, que legal ver esse acolhimento que você comentou do pessoal do TikTok e essa ideia do pessoal da balada aí também, né, de abraçar essa coisa do fóssil e tal. Muito legal mesmo. Bom, é isso então, galera. A gente chega ao fim dessa conversa incrível. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu adorei essa conversa. Tenho certeza que o Aron gostou bastante também. E certamente os nossos ouvintes também devem ter adorado. Então, quero te agradecer, Bia, mais uma vez. Mas antes da gente encerrar, eu peço para você divulgar suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar seus trabalhos, se quiser divulgar o que você quiser aí, fique à vontade. Só porque eu tenho um sobrenome difícil, o meu arroba também é difícil, porque eu não pensei que eu fosse bombar assim. Meu arroba é Boringsuchus, S-U-C-H-U-S no final, Boring de entediado em inglês. E é esse arroba em todas as redes. Atualmente eu tô fazendo conteúdo semanalmente lá no TikTok, onde eu conto um pouquinho da história da vida em vários vídeos de até ali estourando 3 minutos, que você pode assistir durante seu almoço. Então normalmente os vídeos saem terça e quinta. Só não sai quando eu tô muito enrolada com a tese, porque é prioridade. Então vocês vão acompanhar meu trabalho mesmo no TikTok. E fora isso, eu respondo, converso com o pessoal no Stories, do Instagram, e principalmente troco uma ideia com o pessoal no Twitter lá também. Então, essas são as minhas redes. Meu sobrenome difícil é só jogar ele, Beatriz Hormanseder, o que vocês acham? Todas as minhas redes também, essa é a vantagem de ter um nome difícil. Bom, a gente deixa esses links todos aí na descrição do episódio para facilitar. E agora sim, né, quero te agradecer, Bia, pela participação, por ter encaixado a gente aí num momento de correria, de você finalizando sua tese e tudo aí. Sei que é muito corrido, né, e para você conciliar tudo isso não é fácil. Então, a gente fica realmente grato por você ter arrumado esse tempo pra gente. E foi um prazer, eu adorei essa conversa. Volte sempre que quiser. As portas da Biologismo estão sempre abertas para você. Se quiser fazer alguma parceria de divulgação, qualquer coisa, pode contar sempre com a gente. Valeu demais pela participação. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito divertido falar de paleontologia. E eu espero que os ouvintes tenham gostado.
A gente falou um pouquinho de dinossauro e tal, o vídeo de hoje, inclusive, hoje dia 27, né, de fevereiro, no caso, que é terça-feira. Teve o vídeo hoje da queda do asteroide no TikTok, que eu falo o que aconteceu quando o asteroide caiu. Então fica aí de spoiler pra quem quiser colar no TikTok e acompanhar ou a minha produção de conteúdo lá. Maravilha. Queria te agradecer também, Bia, e aproveitar também, já que a gente não vai ter hoje, né, a indicação cultural, mas eu vou já dar uma puxadinha, porque a gente tá falando de jogo, porque a Bia é do meu time, né? Então, pra quem gosta também de dinossauros, de animais que viveram há milhares e milhares de anos, né? Joguem Ark Survival Evolved, joguem Ark Survival Ascended, que é um remake, que, meu, se você gosta de dinossauros, você gosta de criaturas que viveram, vai jogar esse jogo, por mais que ele tenha uma pegada meio você domar os bichos e tudo, mas todos esses animais que a gente falou aqui, vocês vão ver no jogo. E a outros fantasia mais, assim. de dominar os bichos sempre. É muito doido, é um jogo que você tem que domar os dinossauros e os répteis voadores e os marinhos, enfim, e outros mamíferos que viveram há milhares de anos da megafauna. Mas se você gosta dessa temática, vai jogar isso aí que é maravilhoso. Agora tem a versão nova, que é o Ascend, que tá com remake, tá lindo os gráficos, né? Então vai jogar isso daí que você... Quem sabe a gente tem novos paleontólogos por causa do Ark, né? Com certeza. Vou aproveitar essa recomendação e, nossa, como eu esqueci disso. Joguem Dino Hazard, que é um jogo em pixel art, um dinossauro cyberpunk, meio futurista, muito maneiro, que é brasileiro, inclusive. Ele foi criado pelo Tito Aureliano e em colaboração com a Aline Guilard, os dois são paleontólogos, é o casal paleontólogo brasileiro, assim, que eu sou mais fã. E todos os organismos fósseis que aparecem são fósseis brasileiros. Então, e é super levinho o jogo. Deve estar em promoção, a última vez que eu vi estava em promoção na Steam. Então peguem Dino Hazard e incentivem não só a paleontologia nacional, mas também incentivem pesquisadores brasileiros que fizeram esse jogo. Sensacional, excelente recomendação. Bom, então só para não ficar de fora aqui, não ser o único que não vai indicar nada na nossa indicação esqueci até o nome do quadro, indicação cultural. Indicação cultural fora de hora. A minha indicação, então, é para geração mais... Para nossa geração aí, reassista a Família Dinossauros. Porque eu via muito quando eu era moleque e eu adorava, e aí eu fui reassistir depois de velho e eu falei, mano, eu não entendia nada, mas é maravilhoso. Agora pra geração mais nova aí que não conhece ainda, assista porque é muito bom, tem umas críticas maravilhosas, umas tiradas sensacionais, é um programa fantástico. Só pra não ficar de fora aqui. Mas então é isso, galera, a gente fica por aqui. Para você que sobreviveu até aqui, muito obrigado. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã. E, como sempre, a gente pede, deixa aí o seu feedback sobre o que você está achando do podcast. Pode enviar sua crítica, sua sugestão, seu elogio para o nosso e-mail, que é o biologismo.podcast@gmail.com, ou nas nossas redes sociais, ou na plataforma aí, se tiver essa opção. Beleza, galera? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Aron Marmorato e da nossa convidada Beatriz Horman-Sed. O roteiro foi desenvolvido por Flávio Diniz e Susan Cunha e a edição e a arte por Flávio Diniz. O novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.